Boa noite, meu nome é Alana Andrioli, sou monitora da disciplina de Cálculo Aplicado a Negócios e nessa monitoria vamos trabalhar um pouco sobre a semana 7 de estudos, que é sobre otimização, tá? Sobre lucro máximo e custo mínimo, saber os pontos de máximo e mínimo da função. Antes da gente iniciar e fazer aqueles exercícios que tem na semana 7, vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo da otimização, né? A gente fala que você vai pegar a função simplesmente, basicamente fala em lucro máximo, fala em custo mínimo, tu vai pensar nos pontos máximos e mínimos da função, que é lá do gráfico, quando tem aquela voltinha, aquelas curvinhas, qual é o ponto mais alto, qual é o ponto mais baixo, tá? E quando a gente faz isso, é receita de bolo. Primeiro passo, derivar. Segundo passo, igualar a zero. Terceiro passo, descobrir qual é o valor da variável, porque você já pegou a equação toda, igualou a zero, aí vai ficar fácil trabalhar com os valores que tem lá, isolar a variável e achar o valor dela, tá? Sabendo o valor da variável, você vai pegar o valor dela, ou x, o q, né, que a gente está trabalhando bastante com o q, e vai jogar na função, não na função derivada, na função principal. E ali você vai saber os valores em reais, em dólar, do lucro ou do custo. Não tem mistério, tá? É receitinha de bolo. Igual derivada. Derivada não tem mistério, é outra receita de bolo. É aquilo ali, não tem para onde fugir. Então, onde eu vou compartilhar aqui? Tô sem abrir o. Aqui, ó. Eu vou abrir aqueles exercícios de fixação e vamos fazer. Porque também temos a somativa 3. Vocês têm 4 somativas, né? A somativa 1, que é um trabalhinho também, que envolve o dia, mês e ano, aí de cada um, né? Da data de nascimento de cada um. Vocês vão colocar naquelas funções, a somativa 1, né? E vão saber qual das três que vale mais a pena. A somativa 2, então, é uma provinha que vocês têm duas possibilidades para responder, são 5 questões. A somativa 3 é uma entrega de um trabalhinho, né? De uma atividade que vai envolver muito otimização, igual que a gente vai ver hoje. E a somativa 4 é mais uma provinha, que vocês têm duas possibilidades de fazer. Se não gostou da nota que tirou da primeira oportunidade, tentem a segunda, tá? Vou abrir o Word e vou copiar aqui, porque tá no PDF. Vocês preferem que eu trabalhe no Word ou no Excel? Quem tá aqui pode escrever aqui no chat ou abrir o microfone. Pra mim, tanto faz, os dois é bom. No Word, Carol. Excel, Rebeca. Ai, pra mim, tanto faz. Pra mim, assim, quando que eu quero mostrar algum gráfico, daí eu vou pro Excel, né? Não, mas eu vou fazer no Word, porque daí se tiver que cortar alguma coisa, eu uso a caneta, né? Eu acho que fica mais didático. Vou deixar isso aqui. Vou abrir um novo, então. Lem- hum, Pronto. Vamos lá. Já vou compartilhar com vocês. Meu, não sei se vocês já assistiram Guerreiras do K-pop. Esse daí fica na cabeça. Ver. Tô fazendo mais bonitinho aqui, já vou compartilhar. Esse aqui. Pronto, estão vendo a minha tela, né? Ai, eu vou fazer assim para salvar já com esse nome para eu não me perder depois. Ó, função de segundo grau e derivada, questão 1. Bem tranquilo, é aplicação de teoria,
da semana, tá? Ó, uma indústria pode fabricar fogões ao custo de R$ 150 cada. Os números de venda indicam que, se os fogões forem vendidos a X reais cada, aproximadamente, fica 900 menos X, serão vendidos por mês. Então, expresse o lucro mensal do produtor em função do preço de venda X. Tá? A gente sabe, assim, e o lucro, ele vai ser a receita menos o custo, tá? Então, isso, tá no... Essa fórmula vai estar na prova? Vai ter formulário? Não, não vai ter. Isso vai ter que ser conhecimento adquirido, tá? Então, só deixa eu colocar aqui no ar. Eu sei que o lucro de X é igual à receita em X menos o custo em X. E isso a gente já viu em várias semanas. Oi, Milena, pode falar. Ou digitar, tanto faz. Eu, Tu levantou a mão? Não? Tá bom, não tem problema, tá? Então, isso daqui tem que ser, já tem que estar aí na cabecinha de vocês, que lucro é receita menos custo, tá? Não, não tem para onde fugir. Nesse caso, ele quer que a gente expresse a função do lucro, né? Ai, lá vem. Ele quer que a gente expresse, então, a função do lucro, tá? Então, o lucro vai ser a receita menos o custo. Qual é a receita? A receita é a quantidade que a gente vende vezes o preço, né? Lembra do abastecimento do carro lá no posto? Quanto que a gente vai pagar? A gente vai pagar o preço que é o litro da gasolina e quantos litros a gente vai colocar, né? Então, eu vou colocar aqui que é o meu lucro. Bem, primeiro eu vou fazer a receita e depois eu faço o restante. Então, a receita vai ser a quantidade que é em vendido, que é o X, tá? A minha quantidade aqui. Geralmente, eles colocam a quantidade em Q, né? Tem exercício que coloca em Q, tem exercício que coloca em X, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. E, aproximadamente, estão dizendo que vão ser vendidos 900 menos X, tá? No mês. Então, eu faço um vezes o outro, tá bom? Então, a minha receita, dependendo de x, aqui fica 900x menos x ao quadrado. Vou fazer a equaçãozinha aqui de x ao quadrado. X ao quadrado. Outro não, quadrado. Tá certo? Tudo certo por aqui? Acho que sim, né? E qual, então, seria a minha função do custo? Ele está me dizendo aqui, ó, uma indústria pode fabricar fogões ao custo de R$ 150 cada, tá? Então, eu sei que o meu X aqui é o 150, é o meu 150 vezes o meu 900 menos X, porque ele está dizendo aqui, ó, que eu vou vender aproximadamente, serão vendidos por mês 900 menos X, tá bom? Vou dar um espaço aqui. Aí, agora, 900 vezes 150 é 135.000, tá bom? Menos 150x, tá? Agora, a minha função lucro ficou mais fácil de eu visualizar, né? Que é receita menos o custo. A receita eu vou copiar aqui, 900x menos x ao quadrado, certo? Ai, meu Deus. Menos, vou colocar entre parênteses, tá? Porque às vezes a gente faz o quê? A gente esquece do sinal. Então, sempre que a gente tiver um menos, a gente vai colocar a função de custo, coloca entre parênteses, para não esquecer de mudar os sinais dos valores, porque às vezes só muda o sinal do primeiro e esquece de mudar o sinal do segundo termo, tá?
Aí isso acontece com todo mundo, já aconteceu comigo algumas vezes, e a gente pensa assim, poxa, errei por desatenção, né? Então, tomem cuidado. O de x vai ficar igual a 900 menos x ao quadrado. Olha só, menos 135.000 mais 150x, tá certo? Então, a função lucro, eu já vou dar uma... Eu já vou somar tudo aqui, né? Vou somar o 150x com 900x, tá? Tudo que é igual eu somo. Só, x ao quadrado só tem um termo, então nem preciso me preocupar. Deixa eu tirar esse aqui, né? Vai ficar mais 1050x menos 135.000, certo? Essa, então, é minha função do lucro mensal. Só que agora a gente quer. Ó, tá. Então, lá eu fiz, né? Que é a função lucro mensal com em função do X em vendas, né? Ó, eu fiz em função do X, certo? Então, agora o B, ele quer o lucro máximo. Quando a gente lê lucro máximo, a gente já pensa na otimização, já pensa que é lucro máximo, custo mínimo, deriva igual a zero, acha o valor de X, depois joga lá na função principal, que é essa aqui. Vamos lá? Ó, ele quer saber qual é o preço ótimo de venda, qual é o preço para qual o lucro é máximo. Então, vamos fazer a derivada da função lucro. Muito simples, né? Quando temos com expoente, o 2, que é expoente, passa para frente, multiplicando. 2 menos 1 é 1. Não, nesse caso, eu não preciso colocar o expoente 1, certo? Geralmente, vocês já perceberam que quando é multiplicado por 1, dividido por 1, expoente 1, o 1 nunca aparece. Não quer dizer que ele não esteja lá. Quer dizer que quando é por 1, a gente não coloca ele. Não há necessidade, tá bom? Então, aqui o expoente 1 passa para frente multiplicando, 1 menos 1 é zero, né? E um número elevado a zero é 1. Então, por isso que, neste caso, fica 150. E derivada de uma constante é zero, tá? Então, derivada de menos 135.000 é zero. É isso. Beleza? Menos 2x mais 100.050. É isso aí. Fiz a derivada, primeiro passo. Primeiro passo. Show? Agora, o segundo passo. Igualar a zero. 2x mais 1.050. Segundo passo. Tá certo? Aí, o terceiro passo, vou isolar esse x. Vou descobrir qual é o valor da quantidade, né? Então, vai ficar... Vou passar esse 2x para o outro lado, tá? Se eu quero passar para o outro lado, quer dizer que eu quero sumir ele do lado direito, ele vai aparecer no lado esquerdo, porque se eu quero sumir ele aqui, então eu tenho que somar mais 2x de um lado, mais 2x do outro. Por isso que quando a gente diz que ele passa lá para o outro lado, ele vai mudar o sinal, vai mudar a operação, né? Tá multiplicando, passa dividindo, enfim. Eu comento isso em toda a monitoria, para todo mundo, porque é um conhecimento que às vezes a gente, lá na escola, só simplesmente foi nos dado que era, tá diminuindo, tá subtraindo, passa somando, né? E não explicou-se por quê, né? Mas eu acho tão interessante de falar que, enfim, eu falo sempre. Então, vai ficar 2x igual a 1.050, ok? X é igual a 1.050 dividido por 2. X é igual a 525. O que que significa esse 525? É, o, bem, eu escrevi ótimo, ótimo preço de venda. Eu escrevi aqui. Eu vou dizer que tá escrito aqui, né? Qual o preço ótimo de venda? O preço ótimo de venda é de R$ 525. Ou dólar. É reais, né? É, em reais.
reais, ok? E qual é o lucro máximo? Olha só, qual é o lucro máximo? Quando eu tenho já o meu valor em X, que é 525, eu quero saber qual é o meu lucro. E a função lucro é essa aqui, né? Então, eu vou colocar minha função lucro com o valor de X, já que a gente já descobriu. Quando X é igual a 525. Aí sim, vai me dar a resposta em reais do lucro máximo, né? Então, quando o lucro for de 525, vai ser igual, vou fazer uma equaçãozinha aqui. Vamos lá. Menos 525, aqui ao quadrado. Vou colocar o 525 entre parênteses, tá? Por quê? Porque o 525 está sendo elevado ao quadrado, e não o menos 525, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado nisso também, porque dá diferença. Se eu elevo 525 negativo ao quadrado, ele vai ficar um valor positivo, certo? Porque negativo multiplicando negativo, o número fica positivo. E se eu vou somente elevar ao quadrado o 525, ele vai ainda ficar negativo, tá? Porque esse negativo aqui é da expressão, não é do número x, tá bom? Do número que vai no x, no caso. Então, vamos sempre colocar ele em parênteses para a gente não perder o raciocínio, certo? Eu vou tirar o ponto aqui dos 135 mil para não confundir com vezes, tá? 525 vai ser igual a 525 ao quadrado, é menos aqui, né? Vamos deixar o menos na frente. 275.625 mais 551.250 menos 135 mil. Fazendo a soma toda, vai ficar igual. Ai, gente, já vou colocar o valor aqui, tá? Vai ficar 140 mil com 625, tá? O que que isso quer dizer? O lucro máximo é de 140.625 reais. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Professora, ali no B, onde que foi parar os 135 mil? Semana 7. Na B, onde foi parar os 135 mil? Isso, ali no início, ali. Foi derivado. A derivada de uma constante é zero, tá? Posso colocar aqui, ó, menos zero, Ah, tá? entendi. Né? Entendi Ó, agora. o que que é uma constante? Vamos lembrar lá do gráfico. É aquela linha reta. Os 135 mil, por mais que o x varie, tá? Vai sempre ser 135 mil. A gente pode falar que o 135 mil é o termo que não multiplica x. E quem não multiplica x é tudo zero, tá? Entendi. A gente chama de constante. Então, derivada de constante é zero, tá certo? A Jennifer perguntou. Não, peraí. A Jennifer perguntou se era da semana 7, semana 5, 6. Aí hoje ela tá na 7, isso aí. A Fernanda, isso aí. Obrigada, gente. Agora que eu tô vendo as mensagens. O link das monitorias passadas, quem está no grupo da monitoria, tá lá na descrição do grupo. Vocês abrem, vai ter primeiro o link do Google Drive, onde eu coloco todos esses arquivos que são feitos na monitoria, e após tem os links das monitorias em ordem crescente, né, de monitoria, desde a primeira monitoria até a última. Então, o último link é da última
uma monitoria, tá? Então, vamos fazer o quê? Vou deixar aqui. Isso. Em amarelo. Eu gosto de deixar bem visível. Eu sempre comento com vocês, façam com capricho. Não, não é porque no Excel ou no Word a gente não precisa caprichar, né? No caderno também a mesma coisa. Ó, meu caderninho hoje está em verde, não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu sempre tenho várias cores de caneta. Quando eu quero fazer alguma observação, eu até faço, quando eu estou em verde, eu faço em rosa, eu sou bem menininha. Se eu tô com azul, eu faço em roxo, sabe? Então é bom vocês fazerem bem caprichado, porque quando a gente faz com capricho, com ordem, né? A gente estuda assim, organizado, o cérebro entende melhor, né? Até saiu um estudo aí sobre corrigir provas em vermelho, causa um pouco mais de ansiedade nos alunos. Gente, entendeu? Vai parar de corrigir em vermelho? Acho que não precisa parar. Mas para vocês verem que o cérebro, ele aprende melhor se a gente está organizado. Até o nosso ambiente de estudo, se não tiver organizado, a gente não consegue estudar bem, aprender bem, né? O local onde a gente estuda, se está bem confortável, se tem muito barulho ou não, né? Tem gente que gosta, eu, por exemplo, gosto de estudar com música, né? Tem gente que já não gosta. Então, assim, a gente tem que fazer o maior conforto possível para a gente conseguir estudar. Então, não é, ai meu Deus, ela enche de frufru. Não é frufru, é porque eu sei que assim a gente entende melhor. Vamos lá para dois, então. Aqui. Às vezes eu perco os arquivos. Ai, não, vou perder o arquivo. Vem cá. Lá vou eu de novo. C. Vamos lá na dois. Show de bola, Jennifer. Ai, meu Deus, o que que cortou aí, Rebeca? Falei muito rápido? Não, tá tudo certo. Agora que eu vi, faz 3 minutos que você mandou a mensagem. Posso fazer a dois? Beleza? Então tá. Deixa eu pegar aqui meu caderninho para eu só ver as contas, porque eu não sou obrigada a refazer as contas novamente. Função de segundo grau e derivada. Fechou. Acho que essa derivada. Ah, eu queria mostrar depois uma derivada interessante para vocês, mas depois de fazer a dois, tá? Vamos lá. Um fabricante estima que, quando que milhares de unidades de certa mercadoria são produzidas por mês, o custo total é custo dessa quantidade igual a 0,4 Q ao quadrado mais 3Q mais 40 milhares de reais. E os Q milhares de unidades podem ser vendidos por um preço unitário de função de preço em função da quantidade, igual a 22,2 menos 1,2 Q reais. Determine o nível de produção para qual o lucro é máximo. E qual é o lucro máximo? Vamos lá. Falou em lucro máximo? Pensou? Fórmula de bolo. Opa, lucro máximo. Pegar a função lucro, derivar, igualar a zero, tirar o valor da variável. Qual é o valor dessa variável? Jogar o valor dessa variável na função principal, tá? É esse o passo a passo. Não tem segredo. Viu isso na prova? Já coloca ali na tua folhinha, que você vai ter ali de apoio para fazer os cálculos. Opa, falando em lucro máximo. Derivo igual a zero, pego o valor da variável, jogo na função principal, tá? Fazendo isso, fazendo esse passo a passo, não tem erro. Só que aqui a gente só precisa prestar atenção que eles falaram que o valor é em milhares de reais, tá? O que que isso quer dizer? Que pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser que na prova caia alguns valores e as unidades estejam em reais, milhares de reais, bilhares de reais, tá? Isso aí é para
é uma pegadinha, né? Então tem que prestar atenção, tá certo? Então vamos lá. Custo vai ser igual aqui. Vou fazer a formulazinha do custo, vou colocar ela aqui, a equaçãozinha. Fazer ela bem bonita. 0,4, que é negativo, não, né? Ao quadrado, mais 3Q, mais 40, ok? E o meu preço, em função de quê? Deixar ele menorzinho, vai ser igual a 22,2 menos 1,2Q, tá? Pô, falou em lucro, não falou em custo, falou em lucro. O que que é lucro? Em função de quê? É a receita, em função de quê, no caso? Menos o lucro, ó, menos o custo, tá certo? O que que é a receita? É a quantidade vezes o preço. Aqui ele deu a função preço. E qual é a quantidade? A quantidade é Q, certo? Então, vamos fazer a receita aqui. Então, a receita vai ser o Q vezes o PQ, tá bom? Não tem mistério. Q vezes a funçãozinha. Qual é a função? É isso aqui, ó. Já digitei aqui. Vou copiar. Certo? Agora eu vou fazer a distributiva, né? Vou multiplicar o Q por 22,2 e depois por 1,2 negativo ali. Q. Então, R de Q vai ficar igual. Vou fazer de novo a fórmula, que vai vir vai vir o expoente. Vou primeiro multiplicar o Q aqui por esse Q, tá? Para eu fazer o menos 1,2Q ao quadrado, certo? Mais 22,2Q, tá? Então, aqui ficou a nossa formulazinha da receita. Vou colocar aqui na fórmula do lucro. Volta para a fórmula do lucro. Então, lucro vai ser igual a receita menos o custo. Lembra de colocar a fórmula do custo entre parênteses para a gente não se perder com esse menos aí da frente, certo? Porque senão, ó, vou deixar só o 0,4 negativo e o restante vou deixar positivo, vai dar errado. Aí a gente acha que tá certo, por quê? Porque colocaram uma alternativa lá na prova, que se alguém fez errado aqui, tem lá a alternativa, só que aquela alternativa não tá certa. Então, vamos ser espertos. Eles são espertos, a gente é mais, né? Vou copiar aqui, depois eu vou mudar. Então, menos com mais é menos. Eu vou tirar. Não, eu quero tirar o da frente aqui. Quero só tirar um negocinho. Olha, ele vai tirar tudo. Que deu. Menos e menos também aqui. Menos com mais é menos. Certo, certo. Não preciso mais disso aqui. Ai, que raiva. Só um pouquinho, gente. Pronto. Pronto. Ah, então eu tirei tudo que era positivo, passei para negativo. Agora, vou somar os iguais, né? Vou somar o 1,2 negativo com o 0,4 negativo. Vai ficar quanto? Menos 1,6, que é o quadrado. Obrigada, vou só copiar aqui. Certo? Vou tirar esse aqui daqui. Pronto.
Aí vou somar os Qs. 22,2Q menos 3Q. Vai ficar mais 19,2. E menos 40, certo? Então, essa é a minha função lucro. Pô, descobri a função lucro. Show. Agora vem a receita de bolo. Primeiro passo, derivar. Vamos lá. A derivada do lucro vai ser igual. Qual é a derivada do lucro? Tem expoente 2, ele passa para frente multiplicando. O expoente fica o valor, que é o 2, menos 1, tá? Então, quanto que é 2 vezes 1,6? Fica 3,2 negativo. Menos 3,2, que mais o expoente 1 passa multiplicando. Aí vai ficar 1 menos 1, que é 0, que elevado a 0 é 1. Então, vai ficar mais 19,2. E o menos 40 fica 0, né? Porque é uma constante. Tá bom? Então, primeiro passo, derivar. Derivei. Fechou. Segundo passo, igualar a 0. Então, vai ficar 0 igual a menos 3,2, que mais 19,2, certo? Agora, achar, terceiro passo, achar o valor da variável. Vou passar o Q para o outro lado, vai virar positivo, então vai ficar 3,2Q igual a 19,2. Q vai ficar igual a 19,2 dividido por 3,2. Depois de tanto fazer exercício, vocês vão perceber que vai ficar fácil. Vocês vão bater o olho, é isso, tá? Não tem mistério. Era o Q menorzinho. Q igual a 6. 19,2 dividido por 3,2 é 6, tá? 6 o quê? 6 unidades? Não, gente. Ó, a gente está trabalhando em milhares de unidades, tá? Então, o lucro será máximo quando for produzido 6.000 unidades, tá certo? Já vou deixar aqui, tá? Aí, agora, ele também me pediu qual é o lucro máximo. E para isso, eu vou pegar essas 6.000 unidades, vou colocar na equaçãozinha do lucro, tá certo? Então, vou pegar isso aqui tudo, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, e vou descobrir qual é o meu lucro máximo. O lucro máximo é quando Q igual a 6.000. Então, vamos lá. Fazer a equaçãozinha ali. Lembre-se de quê? De colocar entre parênteses os valores de quê? Tá? Porque é o Q que está ao quadrado. E não o 1,6 negativo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Deu. Ó, não quero isso. Mais 19,2 que multiplica 6.000, menos 40, tá? Aí fica fácil, né? Porque fica fácil que a gente pode utilizar a calculadora online, né? A professora já disse que pode ser utilizada a calculadora virtual ali. Então, faça termo por termo, faz o 6.000 ao quadrado, qual é o valorzinho, anota. Depois faz 1,6 multiplicado por esse valor. Lembre-se do sinal. Vai anotando, porque não é uma conta difícil, né? Sendo que a gente pode usar a calculadora. Eu vou colocar aqui o valor. Vou aqui colocar o valor inteiro já.
Ah, eu não fiz o cálculo. Só coloquei o valor final. Vou colocar o valor, então, aqui. 6.000, 2, 3 ao quadrado, vezes 1,6. Vai ficar um valor grandão. 57.600.000. 1, 2, 3, mais 19,2 vezes 6.000. 1, 2, 3. Esse 40, eu tenho que colocar em 40.000. Não posso esquecer disso. Eu vou falar um negocinho, né? Essa expressão, na verdade, é em unidade, né? Então, eu vou ter que colocar ele aqui em 40.000, porque eu estou trabalhando em 6.000 unidades. Eu estou trabalhando em milhares. Então, eu teria que trocar. Mas eu acho melhor eu deixar tudo em unidade e depois trocar o valor final. O que que vocês acham? Acho que fica mais fácil do que trocar a fórmula, né? Vocês estão entendendo o que eu falei? Eu espero que sim. Ó, aí depois eu só multiplico por 1.000 o valor do lucro, porque senão eu tenho que mudar a fórmula aqui em cima, entendeu? Porque a gente precisa dos milhares, né? É por isso que ele deixou aqui, porque fica mais fácil de calcular. Eu só coloquei o valor final ali. Aí dá nada. Então vamos fazer de novo. 6 vezes 6, 36. Vezes 1,6. É, fica um número menor, ó. 7,6 mais 19,2 vezes 6. 115,2 menos 40. E dava na mesma. Somando-se tudo, salvando-se ninguém, fica 17,6. Tá, eu vou colocar o 6. 17,6. Ó, vou colocar em função de 6 unidades, tá? Não vou colocar em função de 6.000. Porém, fica 17,6. Não, não é. Só que esse não é o valor do lucro máximo, né? A gente tem que multiplicar ele. Lembrar de multiplicar por 1.000. Então, o lucro máximo é de 17.600. Tá certo? É isso aí. 17.600. É. Ver se tem alguma no chat. Isso, formativa da semana 7. Isso mesmo. Tá. A gente fez aqui, eu estava vendo que na unidade de aprendizado apareceu a, a derivada do quociente. E mandaram também ali no grupo do WhatsApp. Ah, por que que o denominador estava sempre ao quadrado, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu estou com o Ava aberto no quociente. Sai daqui. Eu queria ter. Cadê a derivada do quociente? Estava aqui na semana 7. Aqui, ó. Isso aqui é a função derivada do quociente. Vou colocar pra cá. Vamos tirar um print. Tá? Apareceu, então, essa função ali na semana 7 de estudo. O que que acontece? Quando a gente tem funções numa mesma função, que é o f de x, g de x, ou seja, são duas funções, tá? E a gente precisa derivar. Aí, quando deriva, tudo em função de x, tá? A gente tem que pegar elas e fazer dessa forma, a derivada da primeira vezes a segunda, menos a, a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda função ao quadrado. E isso
para quem já faz várias vezes, a gente já decora. Nossa, tem uma tabela de funções de derivada e a gente já decora. Tem uma tabela de função de derivada, de integral, tá? Então, isso depois que a gente faz várias vezes, a gente já decora. Porém, eu estava vendo ali os exercícios de vocês, vi que eles deram isso aqui como exemplo. E a gente pode fazer de uma outra forma, que não há necessidade, ó, de, de usar a função do quociente, tá? Por que quociente, né? Por que que a gente chama que é essa derivada do quociente? Porque o x, ele está dividindo, né? Então, poxa, isso aqui é uma função que está em função de quê? E essa é outra expressãozinha, outra função que está em função de quê, né? Então, quando a gente tem f de x, g de x, a gente faz esse tipo de derivada. Porém, eu bati o olho aqui nesse exemplo, que pode ser que caia na prova de vocês, tá? Não vi, não tem no exercício aqui da formativa, porém pode ser que caia, né? Já que foi apresentado ali. Então, quando a gente bate esse olho, a gente pode utilizar de uma propriedade do expoente, tá? Sempre que a gente tem, vou usar uma forma. Vamos ver, uma fração aqui. Não vou usar essa fração. Para! A fração aqui, tá? Sempre quando a gente tem aqui, ó, vou colocar o 27.000. 1, 2, 3. E o quê? Quando a gente está trabalhando essa funçãozinha aqui, pela função do expoente, eu sei que ela pode ser dita de uma outra forma, tá? Eu posso falar que esse 27 dividido por quê, 27.000 no caso, dividido por quê, ele pode virar isso aqui, ó. Se meu computador permitir. Ele é igual ao 27.000 elevado 27.000 vezes o quê? E esse quê é elevado a menos 1, tá? 27.000 dividido por quê é igual a 27.000 vezes quê elevado na menos 1, tá bom? Isso aqui é uma propriedade do expoente. Eu perguntei, professora, foi você, Daniele, porque simplifica tudo, mas não faz esse expoente. Ah, tá, por que que vai ficar sempre com o expoente ao quadrado, né? Eu acho que foi isso a tua pergunta, né? Porque ó, é da função mesmo, tá? É da receitinha de bolo ali da derivada. Porém, a gente não precisa trabalhar com essa derivada. Se a gente lembra dessa, dessa expressãozinha aqui do expoente, tá? Pô, se eu lembro desse macetezinho, pô, aí eu fujo dessa expressão toda aqui, sem necessidade alguma. Aí eu vou e faço a derivada do expoente tranquilamente, né? Olha só. Então, nesse caso aqui, vou colocar aqui um exemplo, né? Nesse caso aqui, o que que vai ficar esse custo total? Variando de quê? Eu quero ele na derivada, né? Derivada desse custo total. Na verdade, derivada de 30Q é 30, né? Porque, opa, é 30. O 1 passa para frente multiplicando, 1 menos 1 é 0, Q elevado a 0 é 1, certo? Mais, vou abrir o parênteses. Esse menos 1, ele passa para frente multiplicando, então vai ficar menos 27.000. 7.000. 1, 2, 3. E multiplica o quê? Porém, vou colocar a função, tá? Ficar mais bonitinho. Que multiplica o quê? Porém, esse expoente vai ser o quê? Vai ser o menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, vai ficar menos 2, certo? Então, este aqui é o valor da derivada desse termo aqui, tá? Esse termo aqui eu posso escrever dessa forma, e derivando dessa forma, ele fica assim, ó, 27.000 negativo, vezes Q elevado a menos 2.
Esse Q elevado a menos 2, eu não quero um expoente negativo. Quero ele um expoente positivo. Por quê? Porque quando eu for trabalhar na calculadora, como vocês podem utilizar, não existe expoente negativo na calculadora, né? A gente não consegue calcular. Então, eu faço o reverso, tá? Se eu coloquei o Q multiplicando, agora eu volto com ele dividindo. Então, a derivada de Q vai ficar igual a 30 menos 27.000. Vamos colocar na equação de fração. Menos 27.000 dividido por Q elevado na 2. Oh, meu Deus. Certo? É esse o valor da nossa derivada. Olha só, essa é a minha derivada final, sem precisar fazer esses cálculos todos. E olha só o que que eu vi aqui. Vou pegar o que estava ali eita, no AVA. Cadê o valor aqui da derivada dele? Quero que ele me mostre a derivada total. Ah, tá aqui, ó. Olha só, ele achou a expressão também. Porém, ele fez todo o passo a passo. Ó, esse é o valor que ele me mostrou no AVA. Eu fiz a mesma coisa, me deu o mesmo valor, só que o meu deu 3 linhas, tá? Não precisei fazer tudo que ele mostra ali no AVA, que deu 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo? E um pouco mais, assim, mais trabalhoso, né? O x menos 1 elevado ao quadrado estava no exemplo, mas todos os exemplos ficavam ali. Sim, sim, Daniele. Por quê? Por causa da fórmula, tá? Ó, olha só, a fórmula é esse termo, né? O segundo termo ao quadrado, tá? O f de x é esse primeiro termo, que é 30q, e o g de x é o 27.000 sobre q, tá bom? Por isso que esse 27.000 sobre q tá aqui ao quadrado. Esse é só um exemplo que eu peguei do AVA, tá? Mas qualquer outra fórmula pode ser outros valores, né? Não necessariamente o 27.000. Pode ser outros valores também. Acho que ele não tem outro exemplo aqui. Vamos ver se ele tem outro exemplo aqui. Acho que não. Falando tudo isso. Vamos ver aqui. Não tem, tá? Enfim, falando isso, temos a somativa, que eu acho que a somativa 3 utiliza isso aí. Utiliza o derivada do quociente. Ou não? Ou é coisa da minha cabeça? Bem, depois eu abro aqui a somativa para vocês e a gente vê, tá? Acho que é, enfim, coisa da minha cabeça. Vamos ver, diminuo isso aqui de novo. Agora, dito isso, voltamos para o exercício 3. Esse exercício 3 eu fui fazer, não bateu com o gabarito, tá? Mas eu analisando ali o passo a passo do gabarito disponível, eu entendi que foi feito errado ali o gabarito. Tá? Pode acontecer, né? Ninguém é perfeito. Então, e assim, eu gostei mais do meu resultado, porque o meu resultado deu números inteiros, não deu fracionário, não. Então, prefiro o meu e depois eu explico por quê. Eu não vi razão e lógica do jeito que foi feito ali
no gabarito, tá? Vamos lá. O único empório de uma pequena cidade do interior trabalha com duas marcas de suco de laranja. Nossa, eu juro pra vocês que eu pensei que era cerveja. Eu jurava que era cerveja, mas é suco de laranja, que ótimo. Uma marca local que custa no atacado 30 centavos a garrafa e uma marca nacional muito conhecida que custa no atacado 40 centavos a garrafa. O dono do empório estima que se cobrar X centavos pela garrafa da marca local e Y centavos pela garrafa da marca nacional, venderá 70 menos 5x mais 4Y garrafas da marca local e 80 mais 6x menos 7Y garrafas da marca nacional por dia. Por quanto deve vender as duas marcas de suco de laranja para maximizar o lucro? Suponha que o lucro máximo coincide com o máximo relativo da receita diária. Ok, ótimo. Ele me deu a receita diária? Ele deu aqui, ó, que se ele vai vender por dia, ele tem que vender. Aqui é da marca local, aqui é da marca nacional. Vamos lá. Porém, eu sei que o meu lucro total vai ser igual ao lucro da marca local mais lucro da marca nacional, certo? E o que que seria o lucro da marca local? Vou escrever aqui lucro local, tá? Só para a gente não se perder. Então, o meu lucro local vai ser, vamos colocar entre parênteses, o 70 menos 5x mais 4y, que ele nos deu, estava no caps lock, ele nos deu, que multiplica, multiplica o quê? Multiplica essa quantidade que a gente vai vender de garrafa. Qual é, na verdade, esse lucro nesse custo aqui que a gente vai vender, tá? Da receita, tá? Porque, na verdade, ele vai cobrar X centavos, tá? O meu preço de venda é X, porém, o meu custo da marca local é 30. Olha só. Então, eu tenho que fazer essa diferença, tá? Porque a gente não vai vender pelo preço que custou, né? A gente vai colocar nossa margem de lucro. Então, vai ser o meu X menos o 30, tá certo? Essa, então, vai ser minha fórmula do lucro local, tá? Então, meu lucro local vai ser igual. Vamos lá. Eu fiz o chuveirinho? Fiz. Vou fazer por partes, né? Vamos fazer por partes. 70x menos 70 vezes 30, 3 vezes 7, 21, 2.000, negativo, né? 100. Agora, eu tô fazendo do 70, tá? Ó, 70 vezes x, 70 vezes 30. Vamos ver se é isso aqui. É isso aqui. Agora, eu vou fazer do menos 5x, tá? Menos 5x vezes x é menos 5x ao quadrado. Vamos colocar a equaçãozinha aqui com o expoente. Menos 5x ao quadrado, né? Mais, porque vai ficar menos 5x com menos 30. 30 vezes 5 vai ficar 150x, certo? Vamos deixar esse menos em evidência aqui. Fechou. Agora, o terceiro termo, que é o 4y, vai ficar mais 4yx, tá? Um vezes o outro. Vou colocar até um pontinho aqui no meio para vocês saberem que é uma multiplicação. Menos 3 vezes 4, 12 de 120y. É isso? É isso.
Então, agora tudo que é igualzinho, eu vou somar. E tem o que que é igualzinho aqui? O que que é igualzinho aqui? É só o 70x com 150x, né? Tem mais algum aqui igualzinho? Acho que não, né? Vou colocar, o vai ser igual a... Então, esse 150x vai ficar... Não, tem mais um x por aí perdido? 70x... Ah, tem o 70x, né? Tá bom. Então, vai ficar o meu x ao quadrado. Vamos colocar ele aqui. O meu menos 5x ao quadrado. Opa, show. Mais 150 mais 70, 220x. Vamos ver. Nananana, menos. Não, vou fazer mais. Mais 4 que multiplica y que multiplica x. Menos 120 que multiplica y. Menos 2.100. Vamos ver se é isso aqui. Só para não me perder. 5x dobrando, mais 5x, mais 4y, menos... Não, tá certo. Então, eu descobri a minha função lucro local, da marca local, tá? Agora, eu vou fazer qual é o lucro da marca nacional. Lucro nacional. Nacional. Vai ser igual. Mesma coisa, mesma coisinha feita no lucro local. Qual é a expressão? É 80 mais 6x menos 7y, que multiplica, então, o meu y, que é o quanto eu vou vender, menos o que me custou, que é 40 centavos, tá? Aí agora eu vou multiplicar tudo igual eu fiz ali em cima. Aí, aqui tá a diferença do que tá no gabarito, tá? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos ter outras matérias de cálculos, vamos ter monitoria com você? Ah, então, Jennifer, eu não sei, tá? Porque isso é sempre de módulo para módulo e semestre para outro semestre. A professora fala comigo, diz que abriu monitoria, pergunta se eu tenho interesse, né? Aí eu falo os meus horários, se der para encaixar, aí eles me chamam. Mas não é nada garantido, né? E isso tudo depende como que foi o relatório que eu enviei, se eles gostaram do trabalho que eu fiz. Depende também se vocês responderam a enquete do Forms, tá? Porque se eles verem que, teve 200 alunos que fazia cálculo aplicado a negócios e teve somente 5 que responderam ao questionário do Forms, eles veem que não há necessidade de monitoria. Tá? Então é por isso que é tão importante. Não é para mim, é para vocês ter que responder esse formulário, porque só eu fazendo o relatório, eu posso escrever qualquer coisa, né? Então é por isso que é importante vocês participarem daquela enquete. Porém, agora a enquete já foi encerrada, tá? Encerrou semana passada. Então quem respondeu, respondeu. Vamos lá. Vou fazer aqui então a distributiva novamente. Vamos começar com 80. 80 que multiplica y menos 4 vezes 8, 32, 3.200, mais 6x, que multiplica y, menos 4 vezes 6, 24, 4.000. Não, 24.000 não, é 240x. Agora, menos 7y ao quadrado, né? Vou colocar ele aqui na y ao quadrado, tá? Menos 7 vezes 4, 32. 32, 320y, certo? Aí, agora eu não posso conferir com o gabarito, porque
eu vi que estava errado. Vai, 7 vezes 4, 32 é difícil, né? 280, é 28. Perdão. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Aham, é isso aí. Vamos ver se eu... Eita, é isso aí. 80 vezes 43.200, né? É. Então, agora eu vou somar tudo que é igual. Então, consigo somar 80y com alguém? Consigo, ó. 280y, então vai ficar menos. Vou colocar o menos 7 ao quadrado aqui na frente, tá? Ai, por quê? Porque a gente gosta quando tem o quadrado primeiro. Aí agora eu vou colocar o menos 200y. O que mais eu posso somar? Menos 240x e mais 6x vezes y menos 3.200, né? Acho que é isso, foi isso tudo. Então, eu descobri tanto a minha função com o lucro nacional e a função do lucro local. Eu sei que o lucro total é a soma dos dois, tá? Somando os dois, eu tenho meu lucro total. Tem que somar mesmo. Meu Deus do céu. Então, espacinho aqui. O lucro total, então, vai ser a soma. Bora lá. Não vai somar muita coisa, né? Vai ficar o menos 7, menos 7y ao quadrado, menos, vou colocar o 5x ao quadrado aqui, cinco x ao quadrado, acho que de quadrado foi, né? Aí agora eu vou somar o 220x com menos... Tenho 220 que eu posso somar com menos 240, então vai ficar menos 40x, tá bom? O que mais eu posso fazer? Eu estou fazendo a soma, 240 negativo x mais 220 fica menos 200, menos 40x. Agora, o y, o y eu também posso somar aqui, né? Vai ficar menos 120 com 200, 320y, certo? Agora, eu também consigo somar o 4yx, porque aqui também tem o 6xy, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a mesma coisa, vai ficar 10 que multiplica x, que multiplica y. E agora eu consigo somar as constantes também. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que tem um microfone aberto aí. 3.200 mais 2.100. Isso. Menos 5.300. Show de bola. Ai, meu Deus, como que eu vou fazer essa derivada, né? Porque se eu preciso do meu lucro máximo, como que eu vou derivar, sendo que tem duas variáveis? Aí a gente chama de derivada parcial, tá? A gente vai derivar o que tem x e o que tem y. Primeiro, a gente deriva primeiro em função de x, depois a gente deriva depois a gente deriva tudo que tem y, tá? Então, derivada parcial. Vamos derivar primeiro em função de x e depois em função de y, tá? A mesma função? A mesma função. Nossa, mas como que é em função de x? Como que eu lido com o y? Eu vou lidar o y como se fosse uma constante, como se fosse um número, tá bom? 7y é como se fosse um número, como se fosse 7 que multiplica 2, tá? Então,
A gente não pode ver o y como se fosse, sei lá, o x. Não posso derivar o y em função de x, porque ele não é x, tá bom? Então, a gente vai lidar com ele de uma forma diferente. Então, a função Prof, u... Oi, ali no x não ficaria menos 20x, porque é menos 240 mais 220. Ou eu tô muito doida? é mais 220. Ah, é 220. Eu li 200, Dos... 200 só. Aham, então é 20. Isso aí. Obrigada, querido. Nada. Show de bola, é isso mesmo. Então, vamos derivar aqui em função de x, certo? Não quero, x é pequeno. Então, vou pegar isso aqui, vou derivar em função de x. Falei que y ao quadrado é como se fosse um número ao quadrado. Então, y aqui, ele está se comportando como uma constante. Derivada de constante, zero. Show de bola, né? Derivada de menos 5x ao quadrado vai ficar 10x, certo? Porque o 2 passa para frente, multiplicando 5. 2 vezes 5, 10x. Derivada de 20x menos 20. Porque o expoente 1 passa multiplicando e o expoente em zero se torna 1, então vira 20. Derivada de 320y. Poxa vida, o y aqui, ele tá como se fosse uma constante, um número, né? Então, zero. E olha só que interessante. Derivada de 10xy. 10xy, a derivada dela é 10y. Porque o x, ele tem o expoente 1 que passa multiplicando na frente do número, e o seu expoente fica zero. Então, ele some, né? Porque o número com expoente zero é 1. Então, vai ficar esse valorzinho aí. Menos 5.300. 5.300 é um número que é uma constante. Derivada de constante, zero. Então, a derivada em função de x vai ficar menos 10x mais 10y. Dessa função toda enorme aqui, bonita, né? Então, agora a gente vai fazer a outra derivada, que é a derivada em função de y. Vamos lá. Agora, tudo que tem y, eu vou derivar. Show de bola. 7 menos 7y ao quadrado, a derivada vai ser 2 vezes 7, 14, menos 14y, certo? Derivada de menos 5x ao quadrado é como se fosse um número, então é zero. Derivada menos derivada de 20x é zero, né? Porque 20x é um número nessa questão. Agora, derivada de 320y. Expoente 1 passa multiplicando. Y vai ficar com expoente zero. Então, o y vira 1, né? Então, fica o valor de 320. Agora, mais 10xy. 10x é como se fosse um número que está multiplicando o y. Então, ele vira 10x, né? Em função de x ficou 10y, em função de y ficou 10x. E aqui, derivada de 5.300 é zero, certo? Então, eu sei que a minha derivada em função de y vai ficar igual a menos 14y mais 10x, certo? Agora eu tenho duas funçõezinhas, né? Eu acho, assim, a gente chama de função linear, tá? Nesse caso, eu posso isolar o y numa das funções, digamos, nessa função da derivada em y, vou isolar o x, eu vou isolar o y. Depois eu jogo esse valor aqui na primeira função. Aí eu descubro o outro número. Vamos lá? Deixa eu ver o que eu fiz aqui no meu caderninho.
geralmente eu vou fazer o mais fácil. Então, o mais fácil aqui é isolar a primeira equaçãozinha, né? Que é menos 10x com mais 10y. Para a gente fazer essa equação linear, a gente não precisa utilizar a função, a gente pode igualar ela a zero, tá bom? Zero menos 14y mais 10x. Quem lembra de matriz? Matrizes do ensino médio? Acho que é no ensino médio que a gente aprende, né? Determinante de matriz. A gente pode fazer tanto com a equação linear, que é essa aqui, ou fazer matriz, né? Na matriz, a gente pega só os números, tá? Não precisa pegar as variáveis. Pega os zeros e tira a determinante, né? No caso aqui vai ficar, não é, como não é uma matriz quadrática, a gente vai ter que colocar mais duas colunas. Vocês lembram disso? Não lembram? Tá tudo certo. É só uma curiosidade, assim, um conhecimento a mais. Então vamos fazer aqui. Vou isolar o 10x igual a 10y. X vai ser igual a 10, que divide 10, que multiplica y, tá? Então, x é igual a y. E vou colocar que x é igual a y, e vou colocar na segunda fórmula. É zero é igual a menos 14y mais 10x. Tinha que ter parecido um número aqui para mim. Ah, claro, tá aqui, ó, menos 20. Bem lindo, esqueci o 20, tinha que ter parecido um número, ó. Ó, 320 aqui também. Pulei os números. Lá, volta. Não gostei do valor. Volta tudo de novo, que eu esqueci do 20. Bora lá. Menos 20 e aqui é menos 320. Achei estranho não ter número, sem variável. Vamos lá de novo. Vamos pegar o primeiro termo lá, que tá mais fácil de, como é que se diz? De isolar. Fica 10x, que é igual a 10y, menos 20. Então, vai ficar x, vai ser igual a 10y menos 20, tudo isso dividido por 10. 10. X vai ser igual a 10 dividido por 10 é 1, menos 20. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre 10% de... Do nada, a Siri, ela fala aqui nesse computador. 20 dividido por 10 é 2. Ai, agora sim, ó. Aí, esse valor de x, vou colocar aqui na segunda expressãozinha. Zero é igual a menos 14y mais 10x. O que é x? Y menos 2 menos 320. Bom, vou jogar para o outro lado. Acho que fica mais fácil. Vou colocar o zero aqui ainda, que vai ficar menos 14y mais 10y menos 20 menos 320, tá? Menos 14 com mais 10 fica menos 4. Menos 4y e zero igual a menos 4y. E menos 20 com menos 320 fica menos 340, certo? Vou jogar o y para o outro lado para isolar ele, bem bonito. Então, lembrando que ele foi negativo, ficou positivo, né? 4y é igual a menos 340. Y vai ser igual a 340 dividido por 4. 85. Negativo. Negativo, não gostei de ser negativo.
Aí eu descobri, negativo? Era para ser positivo. Fiz alguma coisa errada. Não. Alguma coisa errada eu fiz, porque ele não pode dar negativo. Deixa eu ver aqui no meu caderninho. Uma coisinha. Nacional, é isso aí. Peraí, por que que ele é negativo? Era para dar um número inteiro, que era 55. 55 para 85 tem bastante diferença, né? E ele não pode dar negativo, porque, meu Deus, como que um valor que eu tô cobrando vai dar negativo? Ué, deixa eu ver aqui. Ué. Será que alguma coisa passou despercebida? Acho que tá certo. Menos 7y ao quadrado mais 6xy menos 240x. Eita, pega. Eu fiz errado aqui a 80 mais 6x menos 7y vezes y menos 40. Eu fiz errado aqui alguma coisinha. É menos 7y ao quadrado mais 6xy mais 300 e... tá aqui, tá errado. Mais 360y. Mas ficou negativo. Ah, claro, a mais. Menos com menos é mais, ó. Uhum. E aqui? Mas aqui é menos com... Mais com menos. Que dava y. Que tá certo. Aham. Cadê o outro? Ah, tá certo, é 300. É, aqui estava positivo, então é 280y com 80y, que dá mais 360. Viu que estava errado? Menos 40, 240x, menos 3.200. Show. Olha só o que que faz a troca de sinal, né? Agora deixa eu ver esse aqui. Está certo. Tô jogando lá no Simbolab para ele fazer para mim o cálculo, para ver se eu acertei. Vamos ver o que o Simbolab mostra para mim. Não dá certo. Ué, no meu caderninho deu. Vê. Menos 5x ao quadrado, mais 4xy, mais 220x, menos 120y. Ah, tá. O primeiro tá certo. Era só o segundo mesmo que estava errado. Lá, volta eu novamente. Aí agora é essa função aqui. Ah, daí vai mudar aqui, né? Então, vamos lá. Fica, era só no y, né? Que tinha que trocar. Tem y aqui. 360 menos 120. 240. Lá volta nós. Só que aqui é positivo. 240y. E aqui tá tudo certo.
Fechou. Era só o Y mesmo. Então, em função de X, não vai mudar em nada. Vai mudar em função de Y. Fica 7. Aqui vai ficar 240. Positivo ainda. 240 mais 240. Ah, isso muda muita coisa na hora de fazer os cálculos. Olha só. Então, fica de aprendizado, né? Na hora de estar fazendo, quando a gente está vendo o cálculo aí de custo, não pode dar negativo, porque alguma coisa de errada não deu certo. Ó, não é nem 200, não é nem negativo, é positivo. Fechou? Então vai ficar 240, né? Meu Deus, já tô vendo coisa. 240. Aqui, isso, vai ficar mais 220. Então, vamos lá. 14y mais 10y menos 20 mais 240. Fica menos 4y mais 220. Né? Então, vai ficar 220 positivo dividido por 4. Pelo amor de Deus. Vamos dividir por 4. Ah, agora sim, ó. Fez-se a luz. 55. Era o valor que eu queria, porque eu anotei aqui no meu caderninho que era 55. Então, o valor aqui que eu tô custando, não, que eu tô vendendo, a minha garrafa do Nacional é 55. R$ 55. Agora eu quero saber quanto que eu tô vendendo do local. Vai ficar 1 que multiplica 55 menos 2. Então, meu preço da garrafa de suco de laranja é 55 menos 2, R$ 53. 53, gente. Reais. Vou colocar reais também. Tá? O que isso nos informa? Que agora ele também quer saber o nosso lucro. Ele pediu aqui quanto que deve vender as duas marcas de suco de laranja para maximizar o lucro. Tá. Tem que vender a R$ 55 a nacional e tem que vender a R$ 53 a local. Agora, ele quer saber o valor do lucro total. Eu sei que é isso aqui, ó. Essa fórmula agora tá certa. Para saber o lucro total. Vou pegar a formulazinha e vou colocar os valores de x e y nelas. Tá bom? Lucro total, sabendo que é menos 7, que multiplica. Vamos colocar aquela bem bonita. Que multiplica o y, que é 55, ao quadrado. Certo? Menos 5, que multiplica o x. Quanto que é o x? X é 53. 53 ao quadrado, certo? Menos 20, que multiplica o x, que é 53. Mais 240, que multiplica 55. Mais 10, que multiplica 53. E que multiplica 55. Tá? Menos 5.300. Agora, calculadora. 55 ao quadrado. Vezes 7. Lucro total. Vai ficar 55 ao quadrado dá 3.025. Vezes 7, negativo. Fica 21.000.
175 menos 5 que multiplica o 53 ao quadrado, né? 53 ao quadrado é 2.809 vezes 5 fica menos 14.045 menos 20 que multiplica 53, que é 1.060, mais 240 que multiplica 55, 13.200, mais 53 vezes 55 vezes 10, fica 29.150 menos 5.300. Meu Deus do céu, que cobra comprida. Lucro total. Vamos lá. Somar tudo que é os negativos, somar tudo que é os positivos e depois fazer a diferença, tá? Fica mais fácil. Então, eu vou somar tudo aqui primeiro os positivos, que é o 13.200 mais 29.150, 29.150, mais 13.200, fica 42.350, menos, agora a soma de todos os negativos, tá? Que é 21.175, 14.045, 1.060, mais 5.300. 41.580. Agora eu faço um menos o outro, vou ter o meu lucro total igual a menos 42.350 de 720. Tem milhares? Não. Então é 770 reais por dia, tá? Terei terá um lucro, né? Não sou eu, terá um lucro total de 770 reais ao dia. Tá certo? Se bem que não é reais, né? É centavos. Ele estava vendendo aqui, ó, 30 centavos. Então, não é reais, não, é centavos aqui, ó. Um fala milhar, outro fala centavos, outro fala reais. A gente tem que tomar cuidado. Então, é centavos. Então, se é 770 centavos, ó, aqui, 770 centavos de lucro. Então, o lucro total vai ficar 770 centavos, seria 7,70 reais. Tá certo? Por isso que eu comentei com vocês antes, nossa, vai ter exercício que vai falar milhares de reais ou dólar, né? Vai ter exercício que vai falar em real e vai ter exercício aqui que fala em centavo, então a gente tem que tomar cuidado o que vai escrever de resposta, tá certo? Ai, desculpa, gente, não estava aparecendo para mim notificação do chat, não estava sendo notificada, né? Aí vocês escreveram aqui no chat e eu não vi. Certo, a Milena já estava ali me orientando que estava errado e eu não prestei atenção, tá? Porque realmente não ficou notificando aqui para mim, né? Mas era isso, gente. São os 3 exercícios da semana 7, tá? Se vocês forem pegar o gabarito, deixa eu até abrir aqui, vou até parar de compartilhar esse e vou mostrar o gabarito. Porque eu fiz, não gostei do que eu vi, aí, no meu entendimento, não estava certo. Agora, cadê o gabarito para mostrar? Tá aqui. Ó, eu vou mostrar por que que eu não gostei do que apareceu lá. Aqui, ó. Ui, isso aqui não. Isso aqui é a somativa de vocês, né? Gabarito. É essa aqui. Show. Era o PDF. Hum.
esse aqui? Isso aqui, ó. Vamos lá, questão 3. Olha só, ele já começa errado aqui. Aqui no gabarito, ele pega a função realmente da marca local, vai fazer o preço, a diferença do preço com o custo da marca local, e ele faz o X menos o 40. Só que o X é da marca local, não é da marca nacional, né? Então eu vi assim, olha, e eu fazendo e nem vi o gabarito, né? Não vi essa resolução aqui. Depois que eu fiz para conferir se eu fiz certo, eu pensei, poxa, deu errado, porque aqui o valor de X e Y deu em centavos quebrados, né? Deu decimal aqui. E o meu deu inteiro. Gostei. Aí eu pensei, gostei mais do meu. Aí eu fui ver o que aconteceu e realmente eu vi que aqui não tem sentido algum ele fazer o lucro da venda nacional sendo a diferença do preço do preço local com o meu custo nacional, entendeu? Então, assim, creio que aqui o gabarito esteja errado e tá tudo certo, né? Tá tudo bem, assim, a pessoa que fez também pode errar, né? Não tem problema nenhum. Mas, pelo meu entendimento, eu acredito que de vocês também. O que é uma coisa, outra coisa, né? Aqui tá o X e aqui teria que ser o Y, tá certo? Aí agora, vamos ver aqui, rapidão, antes da gente finalizar a nossa monitoria, a somativa, né? Ativa, tá. Aqui ele dá, ó, duas empresas, né? A NGS e a European Electronic, né? E aqui ele vai me mostrar qual é o custo total da NGS e nos deu também que a EE, né? A Electronic, European Electronic, tem a expressão de custo total também dela, tá? Aí, com base nessas informações, determine por meio do custo total médio e mínimo, o menor preço que as duas empresas podem alcançar e analise e justifique se é viável a European Electronic iniciar sua produção no Brasil. O que vocês vão fazer aqui nesse exercício? Vocês vão pegar o custo, poxa, ele quer o custo mínimo. Porém, esse custo mínimo, ele quer o custo médio mínimo. O que seria o custo médio? O custo médio, lembrando lá da semana 6, da semana 5, que fala de elasticidade, o que seria o custo médio? Tu vai pegar a expressãozinha do custo, seria essa aqui, vai dividir por quê? Tá? Vai dividir pela quantidade aqui, tá? Então, tudo que é multiplicado por quê vai sumir. Ó, o que está sendo multiplicado vai ser dividido por quê? Então, esse aqui vai cortar. Esse q ao quadrado vai virar só q. E esse q na terceira vai virar q ao quadrado, tá? Isso você vai fazer tanto no custo da European Electronic, quanto no custo da NGS, tá bom? Alana, mas quais são os valores? Os valores dependem do ano, do dia, do mês que vocês nasceram e da idade, ó. Daqui da NGS depende do ano e do dia. Já aqui na European Electronic, depende da idade de vocês e do mês, tá? Aí, quando vocês forem preencher, coloquem aqui os números, tá? Da idade, ano, enfim, de vocês, tá bom? Vai fazer o custo médio, vai derivar esse custo médio. Depois que derivou, faz o quê? Igual a zero. Vai descobrir o valor de Q. E descobrindo isso, vocês vão analisar, tá? Vocês vão analisar se o que vale mais a pena, NGS, se a European Electronic, se vale a pena a European Electronic entrar aí no mercado, tá bom? Não vou fazer isso com vocês, porque é o trabalho de vocês, tá? Mas, vendo aqui a orientação, eu acho que já abre aí um pouco a cabeça e vai ficar mais simples a resolução.
tentem resolver, podem mandar ali o trabalhinho de vocês no grupo, para eu dar uma visualizada, para ver, dá uma ajeitada aqui, né? Não posso fazer para vocês, né? Mas eu posso orientar, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Alguma dúvida? Querem fazer alguma... Querem fazer alguma pergunta? Se não, já vou finalizar aqui a gravação, tá bom? Para quem está assistindo gravado, bons estudos. Espero que eu tenha sido clara e objetiva aqui com a formativa. Parou a gravação, gente.